Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas entrevistas e agora para trazer um assunto relacionado aos nossos portos, a nossa logística. Tem um projeto de lei que está tramitando, né, lá no Congresso, já está na mesa da Câmara, né, aguardando aí o Rodrigo Maia dar andamento a esse projeto de lei, que é o projeto de lei número 4.199 de 2020, que traz aí, né, algumas vantagens, alguns benefícios para os portos. E para entender, né, que projeto de lei é esse, que benefícios isso pode trazer para a logística aqui do Brasil, né, a logística brasileira, eu estou aqui com o Daniel Plentes, ele que é membro do Conselho da Autoridade Portuária, lá do Porto de Imbituba, em Santa Catarina. Daniel, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. Muito obrigado pelo convite aí, pela oportunidade de poder falar um pouco sobre esse tema tão importante aí para o Brasil, né, e para a nossa economia, né. Gostaria de cumprimentar a você, Erickson, e a toda a audiência do seu canal aí, né. Muito bem. Bom, Daniel, assim, apenas acho bom a gente... que o pessoal se localize. Desculpa, Daniel. Desculpa. Apenas para se localizar, para que o pessoal se localize, eu estou no Porto de Imbituba, que fica em Santa Catarina. É um porto que fica na região sul de Santa Catarina. E Santa Catarina é um estado que tem um litoral bastante pródigo em portos. Nós temos 5 portos, sendo 2 portos... São 3 portos que são públicos, né? Porto de Itajaí, o Porto de São Francisco do Sul e o Porto de Imbituba, e temos alguns terminais, né? Os TUPs, os terminais então temos aqui um contexto bastante favorável em termos da questão portuária, né? Muito bem. Eu gostaria de entender um pouco mais, né, sobre essa importância logística, né, principalmente aqui para o setor do agronegócio, o quanto que movimenta os portos aí de Santa Catarina, em principal aí em Imbituba. Hoje o Porto de Imbituba movimenta, eu posso falar pelos portos, especialmente pelo Porto de Imbituba e pelo Porto de São Francisco do Sul. São Francisco do Sul movimenta hoje em torno de 15 milhões de toneladas, o Porto de Imbituba está chegando próximo de 6 milhões de toneladas, esses os portos públicos. Este dado, ele diz respeito basicamente à questão dos granéis, né? Existe outra estatística que diz respeito a containers. Eu, casualmente, estou no pátio de containers aqui, mas a vocação aqui do Porto de Imbituba é um porto multipropósito. Ele é um porto que ele não atende apenas à questão dos containers. Nós temos um terminal de containers bastante forte aqui da Santos Brasil, mas a gente trabalha também com diversos outros tipos de carga, né? Hoje, se a gente for analisar a questão da navegação de cabotagem especificamente, que eu acho que o nosso tema aí da nossa reunião, aí da nossa entrevista, a gente pode dizer que estamos diante de uma grande oportunidade. A navegação de cabotagem, no Brasil, ela é muito subaproveitada, visto que nós temos não apenas um litoral extremamente pródigo, né, extremamente virtuoso e longo, né, em termos de extensão, mas também toda a questão fluvial, né? Os portos, nós temos importantes portos hoje de rio, né? Nós temos, por exemplo, Manaus, temos várias outras possibilidades, inclusive, de ampliação e de expansão da malha hidroviária brasileira. Quando ocorre... a gente teve uma oportunidade muito grande que aconteceu quando ocorreu a greve dos caminhoneiros antes do período eleitoral, que foi... naquele momento, nós tivemos um up aqui no Porto de Imbituba de quase 30% na movimentação da navegação de cabotagem. E isso, ao invés de ser uma coisa momentânea, acabou se consolidando na forma de um caminho que se tornou mais fácil, né? Para quem faz a movimentação logística. Hoje, a BR do Mar, que é esse projeto que tramita no Congresso, ele tem uma importância vital no que diz respeito a oferecer um outro modal de fluxo, né, de transporte de cargas. Hoje, nós temos uma preferência, eu acho, por assim dizer, na navegação de cabotagem para granéis.
Hoje, a navegação de cabotagem brasileira hoje movimenta basicamente granel. Então, nós temos, acho que 70% mais ou menos da movimentação entre as plataformas petrolíferas e o continente. E nós temos uma grande movimentação também de granéis no que diz respeito a granel de exportação, commodities, né? Commodities como, por exemplo, bauxita, minério de ferro, e isso é quase que é o aproveitamento de uma vocação local e regional. No entanto, o que a gente observa é que por que a BR do Mar se torna uma oportunidade? Porque a BR já está pronta, né? O mar já está pronto, ele está à disposição. Então, nós temos condições de pegar e aproveitar, colocar as embarcações na água e trafegar por esse espaço sem um custo relativamente alto. Os maiores entraves hoje que nós temos para navegação de cabotagem estão em terra, por incrível que pareça. Eu trabalho especificamente aqui no Porto de Ibituba, na área de infraestrutura, e a gente observa a falta de um empenho histórico por parte dos governos, né, no estabelecimento de políticas que sejam consistentes e de longo prazo, de longo alcance. E hoje, a movimentação que tem sido feita pelo governo federal, em especial pelo nosso ministro, o ministro Tarcísio, é das mais importantes que a gente tem à nossa disposição, porque a gente tem a oportunidade de colocar em prática um conjunto de projetos que estavam represados ao longo dos anos e que vão praticamente mudar a cara do Brasil. E a navegação, por incrível que pareça, ela é um modal que oferece os menores custos por tonelada. Então, quando você vai colocar no papel, na ponta do lápis, quando você tem uma movimentação muito grande de carga e você não tem uma urgência no transporte, e você precisa trafegar grandes distâncias, não existe nenhum outro modal que seja capaz de competir com o modal hidroviário. Então, e essa vocação tem que ser aproveitada. O Brasil, com toda essa extensão territorial, fica perdendo espaço em termos de navegação. Somada a essa ampliação dessa oportunidade da BR do Mar, um conjunto de outras movimentações vão ocorrer em torno desse modal, no que diz respeito à ampliação de rodovias, a criação de estaleiros, toda aquela logística que gira em torno das embarcações, né? Então, isso é uma grande oportunidade. Eu acho que é nada mais natural do que a gente tentar aproveitar esse momento favorável e também oferecer aos produtores rurais, por exemplo, né? Focando aí no tema do seu canal. Hoje a gente tem uma movimentação bastante importante aqui de fertilizantes e de grãos agrícolas. O Porto de São Francisco do Sul movimenta basicamente 15 milhões de toneladas de grãos. Então é um meio que já é tradicional, já se consolidou de forma bastante importante. No entanto, a gente sente que ainda é possível ampliar ainda mais. E é nesse sentido que a gente tem feito esforço para consolidar a infraestrutura que alimenta toda essa BR do Mar, para que essa BR do Mar ela possa fluir livremente, que não hajam entraves em terra para que a BR funcione. Acho que deu para entender mais ou menos a lógica, né? Sim, sim. A gente vai detalhar um pouquinho mais essas questões logísticas daqui a pouco, mas vamos entender o que é esse projeto de lei, né, BR ao Mar. Bom, o projeto de lei é o projeto 4.199 de 2020. Eu estou com o site da Câmara aberto aqui e ele foi apresentado no dia 13 do mês passado, 13 de agosto. E ele já está aqui na tramitação, né, na mesa diretora, ou seja, tem 45 dias até o final desse mês aqui, mais ou menos, para dar andamento nisso daí. Ou seja, o próprio presidente da Câmara, né, Rodrigo Maia, já teria que estar com isso em mãos para dar andamento a esse processo. Mas explica para a gente o que é esse projeto de lei, o que isso traria de benefícios aí à cabotagem, aos trabalhos portuários. Esse projeto, basicamente, ele visa a eliminar os entraves, né, tanto burocráticos quanto
tributários, né, no que envolve o processo de movimentação de cargas. Quando a gente fala em navegação, a gente está falando num complexo muito grande de intervenientes, né, e isso implica numa burocracia bastante grande. O Brasil, ele é pródigo em burocracia. Então, é nesse sentido que esse projeto vem tentar aliviar esses processos, fazendo com que se acelere a disponibilidade deste modal. Isso aí é uma coisa que é vital, é uma colher de inteligência que está sendo colocada dentro desse modal. E isso vai fazer com que o exportador não, se você quiser pegar uma carga, por exemplo, levar do Rio Grande do Sul até Manaus, você consiga fazer isso sem passar por um longo processo de movimentação de papelada, de documentação. Isso tudo vai ser agilizado pelos frutos desse projeto, né? E é essa a repercussão que a gente espera, né, do processo. Tentar aliviar um pouco a carga burocrática do Brasil, que realmente é algo que tem nos pesado muito e que tem sido um dos grandes gargalos no que diz respeito à ampliação dessa movimentação de cargas, né? Ou seja, seria uma desburocratização, né, focando o mercado externo, mas esse modal, né, usar esse modal para movimentação de cargas internamente aqui no Brasil, né? Ou seja, é uma nova forma de entender a logística aí. Existe navegação de cabotagem, existem diversos tipos de movimentação. Por exemplo, a navegação de longo curso, quando você vai fazer uma viagem daqui a Xangai, por exemplo. Isso é uma navegação de longo curso. Você passa, dobra o Cabo da Boa Esperança, né, e vai em direção à China. Mas a navegação de cabotagem, ela diz respeito à movimentação dentro do próprio território nacional. Então a gente tem todo um conjunto de estrutura tributária ao qual essas cargas estão submetidas e que devem ser normatizados de forma que não haja mais empecilhos, né, no que diz respeito à disponibilidade, né, desse modal. Aqui tá um barulho aqui por conta da movimentação dos containers, né? Sim, tudo bem. Mas é basicamente isso. Eu acho que esse é o caminho que esse projeto traça. Muito bem. Porque a gente sabe, né, que existe esse nome que a gente chama de custo Brasil, né, que é exatamente isso, né, a quantidade de burocracias e de impostos a se pagar, né, devido aí a esses gargalos logísticos, né? O quanto esse projeto de lei, né, depois que der andamento, aprovado, tudo regularizado, o quanto esse projeto pode beneficiar, né, o setor de logística como um todo, principalmente com relação a esses custos. O Brasil ainda tem uma vocação, não é uma vocação, ele tem uma tradição muito grande da utilização do modal rodoviário. O modal rodoviário, ele é um dos mais caros, né? Ele, se não o mais caro, né? Para se ter uma ideia, você movimenta com o custo de 1 tonelada por quilômetro no modal rodoviário, você movimenta 10 no modal ferroviário e 25 no modal hidroviário. Só essa redução de custos já faria com que esse processo fosse agilizado. No entanto, isso implica numa mudança de tradição na movimentação de cargas. Não pode haver urgência, tem que haver planejamento, tem que haver a organização de toda a estrutura para que as pontas da onde ocorre a movimentação de carga estejam preparadas para ter os seus estoques regulatórios. Porque senão vai acontecer de você ter urgência na baixa de um determinado insumo numa ponta e você não vai ter tempo para chegar esse material, porque ele precisa passar por áreas alfandegárias, ele precisa ser conferido, ele precisa ser pesado, ele precisa ser todo regulado, né, por meio de notas fiscais, por meio de um conjunto de documentação, e isso leva tempo. Então o modal hidroviário, embora ele seja um modal mais barato, ele não é o mais rápido. Então, esse delay de tempo, ele tem que ser pensado dentro da cadeia produtiva para que a gente possa, ao findar o processo, ter ganhos reais. Porque você não vai movimentar um container como esse.
você vai movimentar 30 mil toneladas, 200 mil toneladas. São muitas, é um volume muito maior de material. Então, seria como movimentar todos esses containers ao mesmo tempo, numa única viagem. Então, a gente não pode pensar o modal hidroviário considerando os parâmetros do modal rodoviário, que tem muito mais agilidade, mas em compensação, numa viagem de longo curso daqui ao Amapá, se torna praticamente inviável economicamente. Ele, não apenas pelo próprio tempo da viagem em si, mas pelo desgaste dos equipamentos, a manutenção de rodovias. A modal hidroviário não existe praticamente manutenção, existe a dragagem eventual que tem que ser feita em alguns portos. Porto de Imbituba tem um custo relativamente baixo em termos de dragagem, mas alguns outros portos, Itajaí, por exemplo, já tem um custo bastante significativo, né, por ser um porto que está no rio Itajaí. Então, mas tudo isso é considerado e ainda torna o modal econômico, né, economicamente viável. Cabe a nós estimular a presença desta alternativa junto a toda a cadeia produtiva e toda a cadeia logística, de forma a mostrar a eficiência desse modal. Em Imbituba, aqui, por exemplo, a gente tem conseguido de 2 casas decimais nos últimos 5 anos. E mesmo com o advento da pandemia, não houve um dia parado. A comida não pode ficar parada, não pode ficar estocada, né? O material ele não vai ficar aqui parado. A gente está sempre tomando todos os cuidados no que diz respeito à questão epidemiológica, né? Não apenas do Covid especificamente, mas tem a gripe africana, do suíno africano, a gripe suína africana, tem a gripe espanhola, tem várias outras doenças, outras endemias, fora a questão dos insetos, fora a questão das embarcações, tem todo um conjunto de medidas mitigatórias, medidas de cuidados que são tomados no que diz respeito à saúde pública e à saúde ecológica, de forma a permitir que não haja nenhum empecilho no processo de movimentação de cargas e que a gente possa. Então, é nesse sentido que existe todo o esforço por parte da nossa autoridade portuária, no sentido de oferecer resultado prático, né? Oferecer agilidade, fornecer solução, e não ser mais a estar impedindo a movimentação do processo. Hoje a gente tem um conjunto de obras estruturantes aqui sendo realizadas, a relação social sendo tratada de maneira muito investimentos de curto, médio e longo prazo sendo previstos para o entorno da cidade, de forma a permitir que a cadeia logística esteja integrada à BR do Mar. Então a gente não está parado, existe toda uma movimentação por parte de todos os entes federativos no que diz respeito a buscar a solução da infraestrutura. O Brasil hoje, o custo Brasil, o maior custo que existe no custo Brasil é o custo da carência de infraestrutura. Esse custo ele é histórico, ele massacra o próprio processo, porque o custo da cadeia logística está na depreciação dos equipamentos. Os caminhões não resistem a uma pista esburacada, né, a falta de planejamento, a longas filas. É comum eu fazer o trajeto em Imbituba, Florianópolis, e nesse trecho a gente pega longas filas de caminhão, a economia parada na fila do caminhão ali. E a embarcação, quando ela está atracada, não está parada. Ela está atracada, ela está recebendo carga. E depois ela sai para o seu trajeto. E ela não para, né? Chegando lá, se toda a logística, a cadeia logística funciona de acordo, ela atraca, descarrega e segue. Aí o caminhão para na fila, porque o entrave está hoje em terra e não tanto no mar. Mas, de qualquer forma, não pode, no que diz respeito à burocracia também. Tem que estar tudo fluindo, tem que estar tudo correndo em uníssono,
de forma que não pode um parafuso que esteja solto na máquina faz com que a máquina quebre. E a gente precisa apertar todos os parafusos, ter a certeza que está tudo apertado, que está tudo azeitado e tudo funcionando, para que não ocorram acidentes do percurso. E eu acho que esse é o esforço que tem sido feito por todos os entes federativos no sentido de atender a sociedade, que é a maior carência hoje. O Estado é muitas vezes visto como um peso na sociedade e na verdade, não é bem assim. O que tem havido é uma falta de articulação adequada entre todos os participantes do processo, de forma a dar andamento aos processos. O sistema burocrático brasileiro é terrível no que diz respeito à infraestrutura. Para se aprovar um projeto, levam anos. Então, a gente tem que ter esses projetos já prontos, ter esses projetos preparados, para que no momento que o processo seja dado andamento, existam recursos para isso, que a gente possa movimentar isso da maneira mais rápida e eficiente possível. Esse tem sido o esforço que a gente tem observado aqui em todos os nossos gestores aqui que têm participado do Porto de Imbituba. Eu não sou comissionado, eu sou um funcionário de carreira, eu sou concursado aqui, sou empregado público, sou seletista, mas a gente tem uma equipe uma equipe pequena e chuta aqui no Porto de Imbituba e de pessoas extremamente comprometidas com o processo. Então, e não tem sido diferente nos outros portos. A gente tem participado de feiras, participamos várias vezes da Intermodal, trocamos informação com todos os portos brasileiros, temos visto as vantagens que os terminais privados têm tido com relação aos portos públicos, mas nós não temos ficado para trás. O porto público tem mostrado resultado, nós temos conseguido dar andamento aos projetos e dar o resultado que a sociedade espera de nós. Obviamente, sofrendo com uma carga burocrática, mas esperamos que outras BRs do mar venham em outros segmentos da nossa economia e da cadeia logística, de forma que a gente possa reduzir ainda mais custos e acelerar ainda mais o processo. Porque a velocidade da economia é a velocidade das rodas e a velocidade da hélice do navio e das rodas do trem. Né? Aqui, desse lado aqui, nós temos a ferrovia. Então, o Porto de Imbituba é atendido pela ferrovia. Então, a ferrovia, a via e a hidrovia, tudo junto. Então, esse modal, esse entroncamento rodo ferroviário, hidroviário, ele é muito complexo no sentido dessa movimentação de cargas, e ele precisa ser entendido por pessoas profissionais, pessoas que sejam da área, pessoas que tenham a formação técnica e tenham a vivência, tempo de vivência dentro do porto, porque é isso que é mais do que necessário, é fundamental que todos os gestores que participem desse processo estejam integrados a essa cadeia produtiva, porque ela é muito complexa, e hoje a gente tem visto isso, nos nossos gestores, nas pessoas que são copartícipes do processo aí, hoje estão à frente das rédeas da nossa carruagem. Enfim, entender nosso a navio. logística, como o próprio nome diz, né, de uma forma lógica, né? E a gente vê isso, né, essa mudança aí, de paradigmas com relação à logística, ela sendo compreendida, né, de uma forma mais técnica, né, de realmente trazer aí eficiência e modernização, porque afinal de contas a quarentena, né, mostrou isso, que o mundo precisa do Brasil, né, o Brasil alimentou o mundo e vai continuar alimentando e demandando, né, o mundo vai continuar demandando cada vez mais e, afinal de contas, essas demandas vão acabar passando aí pelos portos, com certeza, em algum momento. Tem que ter essa visão lógica, essa visão técnica dos modais, né? E hoje a gente vê, por exemplo, que nós que trabalhamos com o granel, né, a gente vê, mesmo sem que haja expansão da área produtiva, a gente tem obtido índices de produtividade cada vez maiores. Esse ano, especificamente, Santa Catarina teve ganhos expressivos aí acho que foi superior a 20%, foi quase 30% de ampliação na produtividade da sua área. Como é que nós vamos escolher essa produção se nós não tivermos um incremento de 30% em rodovias e de 30% em portos? Essa é a grande questão. Como? Nós vamos sobrecarregar essas vias. Então, a gente tem que ter essas vias preparadas
para essa sobrecarga. Nós temos que ter todos as interfaces das vias, cidades, com os entornos, né, de forma a fazer que a carga ocorra de uma maneira rápida, eficiente e sem traumas à sociedade, porque esse é que tem sido o maior problema, a gente fazer a movimentação da riqueza e deixar por onde a riqueza passa um rastro de pobreza e de destruição. Isso não pode acontecer, tem que haver uma ponderação nas coisas, de forma que a gente obtenha resultados práticos, com investimento, com respeito ao investimento público, que o dinheiro do povo seja investido aonde realmente dê resultado para a sociedade, e essa preocupação tem sido uma constante dentro das empresas públicas. Embora exista ainda um certo preconceito com relação aí à atividade pública, mas é um equívoco, porque às vezes uma laranja podre acaba estragando o cesto inteiro. E aqui a gente tem um exemplo muito prático de que o porto dá resultado e cresce, né? Crescer a 12%, 15% ao ano aí, numa sequência não é fácil e demanda muito esforço, mas demanda também o entendimento de que havia o passivo, que esse crescimento ele é fruto de algo que estava represado e que às vezes, por exemplo, você pega filas extensas em Paranaguá, filas extensas em São Francisco do Sul, filas de veículos lá em Santos. São filas de veículos na via, porque o navio é carregado e despacha. Às vezes até existe espera. Quando a espera é muito grande, o que acontece? A carga acaba sendo escoada, principalmente no termo de longo curso, né, pela via, por outros portos secundários. É o caso de Imbituba, que eventualmente recebe cargas que não são as suas cargas tradicionais, porque acaba sendo fruto da sobrecarga que outros portos têm. Então, na medida que a gente coloca e a gente faz com que ocorra um crescimento mais harmônico e homogêneo de toda a infraestrutura portuária nacional, de forma que não haja uma sobrecarga de uma única unidade portuária, que a gente possa ter a distribuição dessa infraestrutura ao longo de toda a costa brasileira, o modal hidroviário ele deveria resultar no que é mais natural, considerando o tamanho da costa brasileira, que é uma tradição portuária, né? O Brasil precisa, mais do que nunca, resgatar a tradição portuária. Aqui no Porto a gente tem uma comissão historiográfica e a gente tem observado muito isso. Esse estudo da história do Porto, das tradições que gira em torno da navegação, da pesca, da atividade portuária, a própria terminologia, né, as terminologias específicas do porto, da embarcação. Isso Daniel? ia ser Alô, oi? Só a internet caiu um pouquinho, mas acho que deu para entender bem essa importância dos portos na logística brasileira. Só vamos dar andamento aqui na entrevista para, né, você trazer aí a sua última mensagem aqui, já agradecendo as suas informações aqui para o site Notícias Agrícolas. Eu gostaria de assim, dizer que o Porto está de portas abertas, que a gente precisa buscar as vocações nacionais. O Porto é uma vocação nacional ainda bastante inexplorada, perto de outros países que exploraram a sua atividade portuária, muitas vezes sem ter até costa, e a gente precisa mostrar esse modal como um modal que traz resultado e que é ágil. E esse projeto, o projeto BR do Mar, vem a trazer agilidade para a nossa atividade. E nós pretendemos nos firmar como uma alternativa das mais importantes dentro da movimentação de carga logística nacional, quiçá mundial, porque dizia um amigo nosso que foi presidente, é a porta de Santa Catarina. E é verdade, porque
aqui a gente recebe pessoas de todas as nacionalidades do mundo e enviamos carga para praticamente todos os países do mundo. Então a gente tem que estar preparados para isso, e a gente está fazendo todo o trabalho necessário para estar preparado para isso. E gostaria de agradecer a oportunidade de mostrar um pouquinho do que é o porto, do que é a atividade portuária e da nossa importância no contexto da economia nacional. Muito obrigado ao Daniel Plentes por trazer essas informações aí direto aí do Porto de Imbituba, Santa Catarina. E você que está aqui conosco com 7 Notícias Agrícolas, né? Vamos ficar atentos aí a esse projeto de lei, né? 4.199, que está tramitando na Câmara, que vai trazer aí esses avanços, esses benefícios aí para os portos nacionais, essa importante peça da nossa logística brasileira. Obrigado mais uma vez, Daniel. Seja sempre bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas. O que você precisar, estamos às ordens. Um abraço. Muito bem, vamos dar continuidade aqui, né, à nossa programação. Logo mais a gente volta com os nossos boletins de mercado. Eu sou Erickson Cunha, para o site Notícias Agrícolas. Até mais. Um abraço.